Então, desde o final de novembro, uma série de avistamentos misteriosos de drones, inicialmente no estado norte-americano de Nova Jersey, começou a tomar proporções bem alarmantes e, inclusive, mundiais. E o que se sabe até o presente momento é difícil de discernir daquilo que pode ser desinformação. Então, o que é realmente que está acontecendo? Meu nome é Júlio César, eu sou professor e pesquisador de História Militar aqui na Sala de Guerra, e nesse canal a gente te mantém atualizado sobre os assuntos atuais de geopolítica e defesa. Bom, até o presente momento, nesse caso dos drones nos Estados Unidos, eu digo hoje principalmente nos Estados Unidos, porque a gente vem recebendo os primeiros reportes dessas aparições em outros locais do mundo, vou falar disso daqui a pouquinho, mas até o presente momento, hoje, dia 20 de dezembro de 2024, não existe um consenso entre as autoridades. Por incrível que pareça, quando se pergunta à presidência dos Estados Unidos, ou ao governo do estado de Nova Jersey, ou mesmo ao Pentágono, as respostas costumam ser dissonantes, costumam ser evasivas e muito pouco de concreto, muito pouco de uma explicação final para o fenômeno pode ser encontrada de forma satisfatória. Diversas teorias vêm sendo propagadas na internet, inclusive dizendo que 17 bases militares norte-americanas que ficam curiosamente próximo de terreno de propriedade chinesa nos Estados Unidos vêm sendo vasculhadas por esses drones vêm sendo observados nas imediações ou mesmo sobrevoando o território, sobrevoando o espaço aéreo restrito nessas bases, como também diversos desses drones saindo do próprio oceano e voltando para o oceano. Eu sei que existem inclusive vídeos disso, mas até o presente momento eu não consegui apurar a veracidade desses vídeos e se eles estão realmente relacionados com este fenômeno em si. Por fim, apareceram inclusive filmagens desses drones no Brasil, né, ali no estado do Rio de Janeiro, creio, e em São Paulo também, nas cidades de interior principalmente, mas também, como são eventos isolados, a gente não tem plena certeza de que se relacionam realmente a esse fenômeno, se são vídeos de outras datas ressurgidos, né, requentados e colocados de volta na circulação nesse momento, e se meramente são falsificações propositalmente colocadas no ar para gerar tráfego. O presidente Donald Trump colocou mais lenha nessa fogueira aí alguns dias atrás, dizendo que ele tem certeza que os militares e a Casa Branca sabem muito bem do que se trata esse fenômeno, mas propositalmente vem mantendo o público alheio à verdade, justamente fomentando esse clima de pânico, esse clima de tensão e de teorias da conspiração que está sendo formado. E nesta semana, o general Pat Ryder, que é o assessor de imprensa do Pentágono, convocou uma conferência para poder falar justamente sobre os acontecimentos. Eu assisti todo o relato dele, assisti toda a fala, e a gente pode realmente apurar um grau de evasiva muito grande naquilo que o general Ryder fala. Ele começa dizendo claramente que esses objetos não pertencem ao Departamento de Defesa dos Estados Unidos, portanto, aquela tese de que são drones de um programa militar secreto, são drones de um programa de alguma agência governamental que não pode ser revelado ao público, vem abaixo, né? Porque o próprio Pentágono está oficialmente dizendo que não são aeronaves que pertencem aos seus programas. Depois disso, o general Ryder permaneceu durante todo o restante da conferência repetindo o fato de que nos Estados Unidos existem mais de 1 milhão de drones cadastrados e que todo santo dia ocorrem 8.500 voos de drones. Então, que esses drones podem muito bem ser apenas objetos identificados de forma errônea, que seriam apenas drones comerciais ou drones recreativos, talvez. Ele reconhece, no entanto, que esses objetos foram sim avistados sobrevoando o espaço aéreo restrito de bases militares ao longo dos Estados Unidos e disse que os comandantes dessas bases têm autorização, têm toda a autonomia para tomar as medidas que achar apropriado, caso verifique que existe algum tipo de ameaça vinda dessas aeronaves. Ou seja, existe sim a presença de aeronaves não identificadas acima
dessas bases militares norte-americanas, mas neste momento o Pentágono não acha que isso seja uma ameaça clara a eles. O porta-voz do Pentágono então chega à conclusão de sua conferência dizendo que sim, eles estão cientes de que esse fenômeno existe, mas que nesse momento eles não querem causar pânico em ninguém. Então ficou aquela impressão de que o Pentágono, na verdade, não está falando tudo o que sabe, ou que também pode estar simplesmente atestando que não sabe muita coisa, o que pode ser entendido como algo preocupante? Não sei. Me conta aqui nos comentários. Aí entra em cena esse cara aqui, que é o Michael Belham, que é o prefeito de uma cidade chamada Belleville, que fica no estado de Nova Jersey. E o Belham vem acusando o governador do estado e também o governo federal de serem propositalmente evasivos nessa questão dos drones e que ele sim vem sendo para-raio do público nesse último mês, recebendo diversas ligações e pedidos de gente desesperada por informações porque simplesmente não sabe o que está sobrevoando suas casas noite após noite. O Belham disse que na semana passada ele foi convocado para uma conferência de prefeitos de Nova Jersey que aconteceu na própria Casa Branca e que essa conferência durou 45 minutos, no qual um oficial da Casa Branca disse a todos eles as informações mais básicas possíveis e mais planas e evasivas possíveis. Ou seja, ele disse que a Casa Branca realmente ou não sabe de nada ou está escondendo muita coisa. E também ele fala que no dia seguinte ocorreu uma nova conferência, dessa vez uma conferência a portas fechadas da Casa Branca com as agências de inteligência dos Estados Unidos, ou seja, o FBI, a CIA e a Homeland Security, né, a Agência de Segurança Nacional. E que, como a própria natureza da conferência diz, nenhum de nós aqui sabe o que foi discutido nessas 3 horas atrás de portas fechadas. E o Belham chega na conclusão de que, se eles falaram pra gente pouquíssima coisa em 45 minutos, o que é que eles ficaram discutindo a portas fechadas durante 3 horas? O prefeito também disse que um helicóptero da Polícia Estadual, em certa noite, tentou perseguir um desses drones, mas que ao ser abordado, o drone simplesmente desligou suas luzes e não pôde mais ser seguido. E que também esses drones, surpreendentemente, não emitem sinais eletromagnéticos, eles não emitem sinais de rádio, ou seja, eles não podem ser jameados, eles não podem ser interferidos, né? O voo deles não pode ser interferido por equipamentos de jamming no solo, e que isso indica que esses drones têm uma alta capacidade tecnológica, um alto grau de avanço tecnológico, sendo 100% orientados por inteligência artificial. Ou seja, que esses drones seriam basicamente autônomos. O Belham também foi outro cara que colocou lenha numa fogueira, porque ele propeliu um boato da internet de que esses drones estariam procurando por material radioativo no estado de Nova Jersey. E como vocês estão vendo nessa página aqui, o Comitê Regulatório Nuclear dos Estados Unidos realmente emitiu um alerta público no dia 2 de dezembro sobre o sumiço de uma peça de um equipamento de tomografia que continha uma quantidade de elementos radioativos, mas uma quantidade bastante pequena, não suficiente para causar qualquer dano ao meio ambiente. E esse objeto, que tinha sido entregue pela FedEx, inclusive, foi perdido em trânsito entre o local de envio e o local de recebimento. Isso aí então causou a abertura desse chamado, mas esse objeto, na verdade, uma espécie de iniciador, que eles chamam de PIN, foi recuperado alguns dias depois, já não sendo mais objeto de mistério naquele estado. Ou seja, o prefeito de Belleville propagou realmente um mito, e esse mito se propeliu de forma extraordinária na internet e causou um alvoroço, não só nos Estados Unidos, quanto no resto do mundo, de que esses drones estariam atrás de material nuclear, material radioativo, lá no estado de Nova Jersey. Mas aí a gente chega nessa matéria que sumariza assim muito bem tudo o que vem acontecendo desde o final de novembro com os drones lá nos Estados Unidos. Drones misteriosos, onde que eles foram vistos? Drones de Nova Jersey não representam risco à segurança nacional, de acordo com a Casa Branca. Pessoas relatam ter visto objetos desconhecidos do tamanho de um SUV, ou seja, de uma picape, né, de um carro grande. E legisladores e moradores
querem respostas do governo federal. Então, o governo federal vem faltando com respostas neste caso, respostas claras e satisfatórias para o que seja esses drones. Olha só, o ponto crucial da investigação federal sobre avistamentos misteriosos de drones nas últimas semanas se concentrou nos céus de Nova Jersey e Nova York, mas os objetos voadores controlados por operadores desconhecidos se tornaram um fenômeno global. O FBI insiste que os drones não pertencem às Forças Armadas dos Estados Unidos e também não são propriedade de governos estrangeiros, porque se chegou a cogitar que talvez uma embarcação iraniana estivesse ancorada ali, na costa de Nova Jersey, lançando esses drones para sobrevoar o estado e posteriormente retornando para a base no oceano, o que daria aí algum tipo de fundamento para os avistamentos de drones entrando nas águas oceânicas, né? E o estado de Nova Jersey, ele é pululado por diversas instalações militares e civis importantes, como bases aéreas, bases navais, bases do exército, centrais nucleares e arsenais também. À medida que os legisladores e moradores pressionam por uma transparência governamental e respostas sobre o que são esses objetos, o número de lugares e onde os avistamentos ocorrem continua a crescer. Tendo examinado de perto os dados técnicos e dicas de cidadãos preocupados, avaliamos que os avistamentos até o momento incluem uma combinação de drones comerciais legais, drones amadores e drones policiais, bem como aeronaves de asa fixa tripuladas, helicópteros e estrelas erroneamente identificadas como drones, disseram o Departamento de Homeland Security, o FBI, a FAA, que é a ANAC dos Estados Unidos, e também o Departamento de Defesa, em uma declaração conjunta em 16 de dezembro. Em Nova Jersey, 2 dos avistamentos que causaram maior agitação envolveram pessoas em áreas sensíveis, incluindo o Picatinny Arsenal, o Arsenal de Picatinny, uma instalação de pesquisas e fabricação militar nos Estados Unidos, no condado de Morris, na parte nordeste do estado. O Trump National Golf Club, ou Clube Nacional de Golfe Trump, propriedade do Donald Trump, localizado em Bedminster, a 40 milhas a oeste da cidade de Nova York, também foi palco de avistamentos de drones, informou a WJAR, que é uma rede de televisão lá dos Estados Unidos. Em uma publicação nas redes sociais, a deputada estadual Dawn Fantasia, republicana de Nova Jersey, escreveu que os drones vistos em seu estado mediam até 1,80 m de diâmetro e às vezes viajavam com as luzes apagadas. Isso é bem importante porque a gente tem que distinguir o que está acontecendo nesse momento de uma operação corriqueira de drones. Primeiro, uma operação corriqueira de drones envolveria um número bem menor de aparelhos. A gente se acostumou nos últimos anos a escutar o barulhinho, o chiado de um drone passando para lá e para cá, seja de dia ou de noite. Nos Estados Unidos, eu presumo que seja um pouco mais. Mas o que está realmente detonando essa crise é que o número de objetos vistos no céu é muito maior. E alguns desses objetos aparentam ser maiores do que a média e, como a deputada acabou de falar aqui, muitos deles trafegam sem as luzes acesas, o que é ilegal. Fantasia disse que os primeiros avistamentos ocorreram em 18 de novembro e continuaram todas as noites desde então. Ela disse que os avistamentos relatados geralmente ocorrem entre as 18 e as 23 horas e os relatos variam entre 4 a 180 avistamentos por noite. É muita coisa. Ela estima que haja uma média de 92 avistamentos por noite e, conservadoramente, 2.500 avistamentos foram relatados desde que começaram há 30 dias. 2 legisladores representando a região de Jersey Shore, ou seja, do litoral de Jersey, relataram que uma dúzia de drones foram avistados perto do farol de Barnegat e em Island Beach State Park, num parque em Island Beach, que estão localizados no condado de Ocean. Nesses casos, a emissora relatou que os drones foram vistos seguindo um barco salva-vidas da Guarda Costeira dos Estados Unidos. Um porta-voz da Guarda Costeira disse que várias aeronaves em baixa altitude foram relatadas perto de um dos seus barcos operando no litoral. Então você percebe aí que não foi simplesmente um avistamento errôneo. A própria Guarda Costeira também relatou que observou
essas luzes, esses drones, perto de um de seus barcos. Outro legislador, o senador Andy Kim, relatou ter visto drones enquanto patrulhava com a polícia local. Kim disse que testemunhou luzes brancas, vermelhas e verdes aparecendo em grupos de 5 a 7 por vez. Kim escreveu em uma série de postagens nas redes sociais que sabia que as luzes não estavam associadas a aeronaves porque os objetos não apareciam no rastreador do FlightAware. Na cidade de Nova York, moradores do Bronx e do Queens relataram ter visto vários drones, bem como avistamentos sobre o aeroporto de LaGuardia, informou o The New York Daily News em 13 de dezembro. Mas saindo aí da área de Nova Jersey, que fica no nordeste dos Estados Unidos, diversos drones também foram avistados em outras áreas do país. Olha só isso aqui, esse relato na Flórida. Moradores do sul da Flórida relataram ter visto o que eles dizem ser drones semelhantes aos que estão sendo vistos em Nova Jersey. Pessoas que vivem em Treasure Coast, na Flórida, e no condado de West Palm Beach, relataram ter visto drones de acordo com a NBC. Alex Rodrigues Torres disse à WBTV que viu o que ele disse ser o contorno de um objeto circular que ele disse ser um drone. Rebecca Landerman, do condado de Palm Beach, disse à estação que ela acreditava ter visto vários drones enquanto dirigia na Florida Turnpike, ao norte de Port St. Lucie. E a mulher continua dizendo que é como uma presença sinistra, o que não é uma situação confortável. Já no centro-oeste dos Estados Unidos, bem mais para dentro do território, moradores de Northfield, Minnesota, localizada ao sul de Minneapolis, relataram ter visto misteriosas luzes piscando no céu noturno. Deborah Wagner e sua filha disseram à Fox que era difícil rastrear as luzes. Começamos a tentar segui-los, mas eles simplesmente não queriam ser seguidos, disse Wagner, acrescentando que as luzes pareciam simplesmente desaparecer. Sua filha, Chrissy Grady, tentou fazer um vídeo dos orbes com seu celular e o vídeo mostrou os objetos pairando antes de desaparecer. São OVNIs, são coisa do governo? Grady perguntou. Agora, isso aqui eu achei interessante. O espaço aéreo da base aérea de Wright-Patterson, em Dayton, no Ohio, foi forçado a fechar por horas devido à atividade de drones relatada na área. Autoridades de Wright-Patterson confirmaram que seu espaço aéreo foi fechado por 4 horas na noite de 13 de dezembro e início de 14 de dezembro, devido a pequenos sistemas aéreos não tripulados avistados nas proximidades. O desligamento significou que nenhum avião tinha permissão de entrar ou sair da base. Os oficiais de Wright-Patterson não divulgaram a altitude em que os sistemas estavam voando, mas disseram que eles variavam em diferentes formas e tamanhos. A liderança da instalação determinou que nenhuma das incursões impactou nossa base, nossos residentes, nossas instalações ou nossos ativos, disse o chefe de relações públicas de Wright-Patterson, Robert Purtiman. Mas a coisa continuou, dá uma olhada. Mais drones foram vistos ao redor da base aérea de Wright-Patterson, informou a afiliada local da News Nation, a WDTN. Descritos como pequenos sistemas aéreos não tripulados, os dispositivos voadores foram vistos nas áreas A e B de Wright-Patterson durante as noites de 16 e manhã de 17 de dezembro. O que foi essa semana agora. O número de sistemas flutuou e eles variaram em tamanhos e configurações, disse a base. Nossas unidades continuam monitorando o espaço aéreo e estão trabalhando com autoridades policiais locais e parceiros de missão para garantir a segurança do pessoal da base, instalações e ativos. Então vocês estão percebendo que a base aérea de Wright-Patterson é uma das principais nos Estados Unidos e ela categoricamente afirma que esse incidente aconteceu e que eles tiveram que fechar seu espaço aéreo por 4 horas, prejudicando toda a operação da base, deixando ela praticamente offline e sem nenhuma resposta concreta posterior a isso. Na costa oeste, agora já lá na costa do Pacífico, avistamentos semelhantes foram relatados no sul da Califórnia, onde moradores observaram luzes coloridas. Olha o nome desse cara aqui, Colin Rambo, que mora nos arredores de San Diego, em Lemon Grove, disse à CBS que testemunhou ter visto um monte de luzes vermelhas flutuando no céu. Rambo disse à estação de televisão que estava dirigindo quando viu o que chamou de uma frota de orbes vermelhos brilhantes. Ao longo de 5 minutos, Rambo relatou ter visto pelo menos
25 orbes. Em Temecula, que fica na região vinícola do sul da Califórnia, no condado de Riverside, moradores relataram ter visto grandes drones pairando sobre a comunidade e um morador disse que um dos objetos era do tamanho de um carro. Então aí você percebe como que a crise já é agravada por esse tipo de relato, ou seja, um objeto voador, um drone do tamanho de um carro. Quantos drones do tamanho de um carro você conhece que ficam voando por aí sem identificação, sem nenhum operador conhecido? Quantos drones do tamanho de um carro estão cadastrados nos Estados Unidos, na Califórnia particularmente, e que não podem ter sua origem traçada? Por fim, no âmbito internacional, drones não identificados também foram avistados sobre 4 bases da Força Aérea Real na Inglaterra, da RAF, lá na Inglaterra, o que gerou o governo britânico a solicitar assistência militar, disse a Força Aérea dos Estados Unidos. Autoridades da Força Aérea disseram que drones pequenos continuaram a ser vistos dentro e ao redor das 4 instalações militares britânicas desde 20 de novembro, mas nenhuma das atividades interrompeu as operações das bases, disseram as autoridades. Em um comunicado, a Força Aérea disse que os objetos variam de tamanho e configurações e que a Força Aérea dos Estados Unidos está trabalhando com autoridades do país anfitrião e parceiros da missão para resgatar o pessoal da base. Creio que seja para resguardar o pessoal da base, e a tradução colocou assim. A Reuters informou que drones também foram avistados na base da Força Aérea dos Estados Unidos em Ramstein, na Alemanha. Já estive lá, inclusive. Neste mês, fontes disseram a Reuters que autoridades alemãs não determinaram quem está operando os drones. Eles, no entanto, descartam a possibilidade de que os drones fossem operados por amadores. Então você vê que no último parágrafo dessa matéria gigantesca, os alemães, o governo da Alemanha, atesta que esses drones não podem ser aeronaves operadas por amadores. Ou seja, os alemães estão agora publicamente atestando que essas aeronaves são oriundas de alguma fonte profissional, de alguém profissional que está conduzindo esses voos não autorizados e não identificados. Você pode ter certeza que a Sala de Guerra vai continuar acompanhando o desenvolvimento dessa crise dos drones, porque a gente não sabe até onde isso pode chegar, se isso realmente vai se tornar mais uma curiosidade pontual ou pode evoluir para uma crise de âmbito geopolítico maior, mas uma certeza você pode ter é que aqui você será mantido informado. Então, se você gostou desse vídeo, compartilha ele com seus amigos, dá um joinha aí pra gente, não esquece de se inscrever na Sala de Guerra 2 para não perder mais nada. Eu vou ficando por aqui, agradeço novamente a sua audiência e aquele abraço da Sala de Guerra.